Olá, essa é a continuação da aula sobre metabolismo em lagos, da disciplina Introdução à Limnologia. Meu nome é Silvia Kawakami e eu sou professora da Faculdade de Oceanografia da UFPA. Bom, o nitrogênio é um dos elementos mais importantes nos ecossistemas aquáticos. Esse elemento participa na formação de proteínas, aminoácidos, material genético e por isso é chamado de biolimitante. A ausência ou a concentração baixa desse elemento no ambiente aquático limita o crescimento fitoplanctônico e, consequentemente, traz uma limitação na produção primária e secundária. As fontes de nitrogênio para o ambiente aquático são a própria atmosfera. A atmosfera ela é rica em nitrogênio molecular, né? Então esse nitrogênio ele pode ser facilmente dissolvido na água de forma natural ou na forma de poluentes, né? O material orgânico e inorgânico também contribuem para a introdução de nitrogênio ao ambiente aquático, os esgotos domésticos e industriais, as atividades agrícolas por meio dos fertilizantes. Aqui eu coloquei algumas estruturas orgânicas para reforçar a importância do nitrogênio nos sistemas biológicos. A glicina e a alanina são aminoácidos e, como todo aminoácido, contém o grupo amina, e a reação entre esses aminoácidos leva à liberação de água e à formação de um dipeptídeo, né? Então, dois aminoácidos formam um dipeptídeo. Quanto mais ligações, maior ficará o peptídeo e aí teremos um polipeptídeo. Mais de 100 aminoácidos unidos leva ao que denominamos proteína. Existem os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos essenciais. Os não essenciais são produzidos no nosso organismo, enquanto os aminoácidos essenciais são adquiridos por meio da alimentação. Aqui também eu coloquei estruturas para enfatizar a importância, né, do nitrogênio e também do fósforo na constituição das biomoléculas. Aqui a gente tem uma fita de DNA e aqui a gente tem uma fita de RNA. Se vocês observarem bem, o que diferencia aqui a fita de DNA do RNA é o carbono 2 do açúcar, da pentose. Aqui no DNA nós temos o hidrogênio e no RNA uma hidroxila. Tá? Então, o DNA e o RNA, que são material genético, são formados por uma pentose, né, uma estrutura cíclica com 5 carbonos aqui, um grupo fosfato e também uma base nitrogenada, né? Então a gente tem um nucleotídeo que é formado pelo fosfato, pela pentose, o açúcar, e pela base nitrogenada. Aí cada quadradinho colorido aqui, com essa indicação de letras A, U, T, G, C, são os locais onde entram as bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, uracila. Então, cada nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo através da ligação fosfodiéster. Então, aqui, olha, é muito importante o fósforo para a formação desse material genético. E cada fita de DNA se liga a outra fita de DNA por meio de pontes de hidrogênio através das bases nitrogenadas. Observem aqui a quantidade de nitrogênios nas bases nitrogenadas, né? Então, o nitrogênio e o fósforo são essenciais para o nosso material genético. O ciclo do nitrogênio é um dos mais complexos que há. Existem várias espécies de nitrogênio no ambiente aquático e também no ambiente terrestre, né? Essas espécies do nitrogênio apresentam números redox diferentes, tá? Nitrato, nitrito, amônia, íon amônio, óxido nitroso, nitrogênio molecular, nitrogênio orgânico dissolvido, aminoácidos, peptídeos, aminas, e que serão chamados coletivamente de NOD, nitrogênio orgânico dissolvido.
O nitrogênio orgânico particulado é constituído pelo fitoplâncton, zooplâncton, pelos detritos, bactérias, é o NOP que a gente vai chamar. Dessas espécies químicas do nitrogênio, o nitrato e o íon amônio são os mais facilmente assimilados pelos organismos, porque despendem menos energia para a formação de um aminoácido. O ciclo do nitrogênio é formado por um conjunto de reações, e algumas dessas reações funcionam para incorporar o nitrogênio às células, como é o caso da fixação. A fixação aproveita o nitrogênio molecular dissolvido na água para a formação do nitrogênio orgânico particulado. Essa reação acontece mediante a ação de bactérias ou sinofícias ou por meio de simbiose com macrófitas. A nitrificação é uma outra etapa que envolve a transformação do íon amônio em nitrito na presença de oxigênio e de bactérias do tipo nitrosomonas. O nitrito ele pode ser ainda convertido a nitrato, oxidado a nitrato, por bactérias do tipo Nitrobacter, também na presença de oxigênio. A desnitrificação é um processo que envolve a redução do nitrato e do nitrito até chegar em nitrogênio molecular. E também envolve bactérias. A amonificação, o nitrogênio orgânico particulado é transformado em amônia, ou ainda o nitrato é transformado em amônio. A NAMOX é uma etapa descoberta mais recentemente e converte amônio e nitrito em nitrogênio molecular via bactérias do tipo Anamox. Cada uma dessas etapas ocorre preferencialmente em uma condição redox específica. Fixação, por exemplo, ocorre preferencialmente em ambiente óxico e anóxico. A nitrificação ocorre em ambiente óxico e a desnitrificação em ambiente anóxico. A amonificação ocorre em meio anóxico e o anamox em meio subóxico. Então, das aulas anteriores, nós vimos que os lagos, durante a estratificação térmica, pode apresentar situações de concentração de oxigênio alterada. Na camada do epilímnion, a concentração de oxigênio geralmente é elevada. O metalímnion, que é a camada intermediária, apresenta já um déficit de oxigênio, uma concentração menor de oxigênio, enquanto o hipolímnion sofre mais com o decréscimo na concentração de oxigênio, com sedimentos que podem ser anóxicos e as águas também. Então, cada uma dessas etapas pode acontecer preferencialmente em uma camada estratificada do lago. A fixação ocorreria no epilímnion, ou numa situação de anoxia mais próximo do hipolímnion ou metalímnion. A nitrificação, como vocês podem observar aqui, olha, precisa de oxigênio. Na reação aqui a gente observa o oxigênio. Então, é um processo de oxidação. Então, a nitrificação ocorre em ambiente óxico e poderia acontecer, então, no epilímnion. A desnitrificação ocorre em ambiente anóxico. Então, a região onde se observaria a desnitrificação é o hipolímnion. Enquanto a amonificação e a NAMOX também, ambiente anóxico e subóxico. Subóxico, a concentração de oxigênio é muito baixa, mas não é tão próxima do zero quanto no anóxico. A fixação do nitrogênio pode ocorrer, como nós vimos, por simbiose entre diferentes bactérias com as macrófitas. As bactérias simbiontes podem se localizar no caule, ou nas folhas, ou mesmo nas raízes da macrófita. Nas raízes da macrófita, as bactérias aproveitam
o material que é excretado pela macrófita, né? O nitrogênio molecular, substâncias orgânicas, oxigênio, e a bactéria aproveita esse material, fixa o nitrogênio, e esse nitrogênio fixado é aproveitado pela macrófita. Nas folhas e no caule, né, onde há a presença de oxigênio atmosférico, outros tipos de bactérias podem atuar. Aí também em associação ao perifíton, que fica nessas partes da macrófita. Tanto a macrófita quanto o perifíton vocês vão estudar na parte 2 da disciplina. Esses processos envolvendo associação, simbiose entre os diferentes organismos são relevantes na região litorânea dos lagos, em lagos eutróficos, onde ocorre essa predominância de macrófitas. E como fica o perfil vertical de nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal em lagos? Nas aulas anteriores, nós vimos como se distribui a temperatura, né, formando a estratificação térmica nos lagos, e como essa estratificação térmica pode influenciar na distribuição de gases como oxigênio. E a gente agora está vendo que a distribuição do oxigênio ao longo da coluna d'água dos lagos pode interferir também nas etapas do ciclo do nitrogênio. Então vamos considerar aqui essa situação. Para um lago oligotrófico, a produção é baixa, concentração de nutrientes também. Né? Se a concentração de nutrientes é baixa, a concentração de nitrogênio deve ser baixa, já que o nitrogênio é um nutriente. Nessa situação de um lago oligotrófico, com estratificação térmica, o que se observa é uma distribuição de nitrato que é inversa à termoclina. Então, se a termoclina decai, né, da direita para a esquerda, tem um gradiente de temperatura, a concentração do nitrato é o oposto. O nitrogênio amoniacal é convertido em nitrato pelo processo de nitrificação. Então, em águas mais profundas, o nitrogênio amoniacal, esse nitrogênio amoniacal é o proveniente da amônia e do amônio. É uma forma de expressar a concentração de nitrogênio. A distribuição de oxigênio deve ser uniforme nesse lago, porque ele é oligotrófico. Tá? Então, lagos oligotróficos, a produção primária é baixa, portanto, não há um consumo grande de oxigênio ao longo da coluna d'água. Então, a gente pode considerar que a distribuição do oxigênio é ortograda para esse lago, para essa situação. E para um lago eutrófico, como fica o perfil das espécies de nitrogênio? Bom, as concentrações de nutrientes em lagos eutróficos é mais elevada, né, por isso é eutrófico. Tá? A produção primária também é elevada e o consumo de oxigênio é necessário para degradar essa matéria orgânica que é produzida na zona eufótica. Né? Com isso, a gente tem condições de anoxia na coluna d'água e essa condição de anoxia favorece em algumas etapas do ciclo do nitrogênio, como é o caso da denitrificação e amonificação. Aqui nessa figura nós temos duas situações. No lago à esquerda, o lago A, a gente pode observar que o perfil de temperatura indica que o lago é desestratificado, não há estratificação térmica nessa situação do lago A. A temperatura aqui é de aproximadamente 9 graus por toda a coluna d'água. Então, é o lago de uma região temperada, né, que é a escala da temperatura e oxigênio. E aqui essa outra escala é a escala das espécies químicas do nitrogênio. Nitrito, nitrato, amônio, que é um positivo, tá? E um amônio. Foi um probleminha de digitação. Eu tirei essa figura do Esteves 2011 e tinha alguns errinhos aqui de digitação, tá? Que é nitrito. E a concentração dessas espécies de nitrogênio, aqui no exemplo, são dadas em micrograma por litro. E aí o que a gente pode observar para o oxigênio?
O oxigênio apresenta uma concentração ligeiramente mais elevada na superfície e depois decai um pouco, mas fica homogênea a concentração por toda a coluna d'água, né? Então, isso indica que nessa situação desestratificada, o oxigênio ele é distribuído por toda a coluna d'água de forma homogênea, né? Ortograda, como vimos na aula anterior. O que acontece com as espécies do nitrogênio? A gente tem aqui a concentração do nitrato, que é em torno de 60 microgramas por litro, na superfície, e depois começa a aumentar com a profundidade. Tá? Aqui, esse tracejado, todos os perfis aqui que nós estamos vendo para os elementos químicos é para a fase dissolvida. Né? Então, está tudo dissolvido aqui. Nitrato dissolvido, amônio dissolvido e nitrito dissolvido. A concentração de nitrito é semelhante da superfície até o fundo, concentrações muito baixas. A do íon amônio, a concentração é um pouquinho mais alta na superfície, depois diminui com a profundidade. O que isso significa é que essas espécies de nitrogênio, elas são convertidas, são oxidadas à forma de nitrato, né? Porque nessas condições de oxigenação, o processo de nitrificação é favorecido. Agora, aqui na situação B, esse lago se apresenta estratificado termicamente. A gente pode ver aqui o perfil da temperatura, né? A temperatura maior na superfície, cerca de 20 graus Celsius na superfície, e depois a temperatura vai caindo, formando aqui, né, um gradiente de temperatura, a região da termoclina. Depois, a profundidades mais elevadas, a temperatura fica mais baixa e constante. Tá? Então, o lago está estratificado termicamente. E o que a gente pode observar com relação ao oxigênio? O oxigênio ele vai diminuindo com a profundidade. Esse aqui é o perfil do oxigênio. Ele é mais alto na superfície. Aí, com a profundidade, a concentração começa a diminuir um pouco com relação à superfície. Aí, o que a gente observa, então, é que os perfis para as espécies de nitrogênio são diferentes da situação inicial ali. O íon nitrato apresenta uma concentração elevada na superfície, porém vai diminuindo com a profundidade, né? E o que a gente observa é que a concentração do íon amônio e do íon nitrito aumentam com a profundidade. Então, é uma situação oposta, inversa à situação inicial, situação A. Então, aqui nessa situação, esse consumo de oxigênio com a profundidade acaba afetando as reações que envolvem as espécies do nitrogênio. Tá? Então, em concentrações mais baixas de oxigênio, situação de anoxia ou subóxico, a amonificação e os processos de anamox são favorecidos. Tá? Então, a gente observa aqui a formação de íon amônio. Tá? Nessa situação aqui, e essa situação se deve à baixa na concentração do oxigênio dissolvido. Aqui nesse outro exemplo, a gente pode observar, olha, para um lago eutrófico, tá? A escala da temperatura, do oxigênio dissolvido, do nitrogênio amoniacal e nitrito e do nitrato. Aí também as escalas, olha, de 0 a 400 para nitrogênio amoniacal e nitrito, e de 0 a 1.400, 1.600 para nitrato. Então, observe como as concentrações são bem mais elevadas do que na situação anterior. Tá? Então, esse é um lago eutrófico, as concentrações de nutrientes são elevadas e a produção primária também é elevada. Né? Aí aqui, a gente pode observar também um processo de estratificação térmica. Né? Essa linha marrom representa a linha da temperatura, né? Então é maior na superfície e cai com a profundidade, então o lago está estratificado,
E a gente pode observar que o oxigênio também é maior na superfície, né? A concentração do oxigênio é maior na superfície e diminui com a profundidade. Isso indica, então, um perfil clinogrado para o oxigênio. Isso indica que é o consumo de oxigênio para degradar matéria orgânica. E as regiões profundas ficam com déficit de oxigênio. Os processos de amonificação é que são favorecidos. E por isso a gente observa essa concentração de nitrogênio amoniacal mais elevada no fundo. Enquanto o nitrato diminui também, né, com a profundidade, e o nitrito aumenta um pouco. Então, esses processos de redução ocorrem mais facilmente nessas condições aqui de anoxia. Então, os perfis verticais das espécies de nitrogênio em lagos estão associados à produção e degradação de matéria orgânica e dependem também da estratificação e desestratificação térmica da coluna d'água dos lagos, dependem da dinâmica, principalmente do oxigênio. Então, na coluna d'água e em sedimentos que apresentam estratificação de oxigênio, observam-se zonas óxicas e anóxicas. No fundo do lago, o sedimento também pode apresentar camadas óxicas e anóxicas que interferem na distribuição dos nutrientes na coluna do sedimento. Então, aqui nessa figura, nós temos a coluna d'água, no caso, a coluna d'água está em condição aeróbica, tá? Essa coluna d'água. Depois, aqui na interface água-sedimento, o oxigênio ele penetra alguns centímetros, né, de profundidade no sedimento, mas depois esse oxigênio é consumido. Tá? Esse oxigênio também se encontra na fase dissolvida na água intersticial do sedimento. Então, naquela água que fica retida entre os poros do sedimento, é que a gente está considerando esses elementos dissolvidos. Tá? No caso, o oxigênio dissolvido está na água intersticial. Aí, para determinar o oxigênio nessa água intersticial, é necessário que se tenha uma técnica adequada para coletar esse sedimento e remover a água intersticial e fazer a medição do oxigênio. Ou então, através de instrumentos adequados para medição in situ do oxigênio. Mas sempre com cuidado para que não ocorram interferências. Né? O oxigênio ele penetra a certa profundidade nessa camada de sedimento. Né? Os organismos bentônicos facilitam a entrada do oxigênio e de outros gases, tanto a entrada quanto a saída, né, de gases aqui por difusão. Então a gente tem uma região do sedimento em que a concentração do oxigênio começa a decair. E a concentração do nitrato também diminui com a profundidade do nitrato dissolvido. E ocorre um acúmulo de íon amônio no fundo dessa coluna de sedimento, né? Por difusão. E essa região anóxica é que favorece a desnitrificação ou o anamox. Essas são as referências que eu utilizei para a aula de hoje, o Fundamentos de Liminologia e o Liminologia, né? Esteves, 2010, 2011, Fundamentos de Liminologia, e o Tundizi, 2008, Liminologia. No site aqui da Agência Nacional das Águas, vocês podem encontrar informações sobre os índices de estado trófico com base em nutrientes. É isso.